Os mais importantes, você tem um objetivo, que é fazer com que o leitor esteja sempre atento ao desfecho da sua história. Uma piada é uma narrativa. Não tem nada mais terrível do que contar uma piada, chegar ao desfecho e não alcançarmos o nosso objetivo, que era fazer com que o outro simplesmente risse, não é? Ficasse feliz ou enfim... Às vezes a piada não causa o efeito que nós pretendíamos porque algum elemento no meio da narrativa ficou perdido. Então, eu falei da piada porque você conhece muito bem a piada, qual é o esquema de uma piada, o começo, meio e fim e o resultado que se espera quando se conta ou quando se ouve a piada. Mas há vários textos narrativos e nós veremos vários exemplos. O exemplo que eu vou utilizar com vocês agora para mostrar alguns dos elementos da narração é uma música. Sim, a música também pode ser narrativa. Eu falei piada, eu falei de um fato qualquer que você conte no dia a dia. Podemos pensar numa novela de TV, que é narrativa, e vamos ver como essa narrativa aparece numa música que certamente você conhece. Veja. A definição de narração: tipo de texto em que se contam fatos, em que há personagens, ação, um tempo e um espaço. Esses elementos nós vamos desdobrar em outras aulas. Por ora, tente identificar, ao menos nessa letra de música que nós vamos ler, as personagens, né? A ação que está a elas atribuída. E vejam, se vocês conseguem identificar algum elemento de tempo ou espaço, onde ocorre, quando ocorre. Vamos ver se é possível fazê-lo. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Foi um carinha do cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Você conhece a continuação dessa letra. Conta-se lá a historinha do encontro de Eduardo e Mônica. Falam-se características desses dois personagens, do Eduardo e da Mônica. Contam-se fatos envolvendo, a partir desse encontro deles e de como eles se conheceram, fatos envolvendo a vida dos dois, né? Então essa música é muito próxima da realidade de vocês, certamente. Uma música do Legião Urbana, um grupo muito conhecido. Muito bem. Perceberam que há ali personagens? Perceberam o desenvolvimento dos fatos? Perceberam que há ação? Eles se conheceram, alguém falou que tinha uma festa. Temos aí uma sequência de fatos, mas uma sequência que foi elaborada de forma lógica. Eu não posso contar fatos desordenadamente. Mesmo que eu escolha começar pelo fim da história até chegar ao começo, eu optei por uma sequência lógico-temporal. Não precisa ser sempre a mesma, como eu disse. Posso começar pelo fim e ir para o começo da história. Ou começar pelo Era uma Vez, apresentar as personagens, situá-las num espaço, desenvolvê-las, né? Desenvolver essas personagens e suas características dentro de um determinado tempo e chegar ao desfecho. Eu quero prender a atenção daquele que me ouve ou daquele que lê a minha história. Lembre-se que esse é o objetivo da narração. Eu vou contar o fato, eu vou criar uma complicação para chamar a atenção desse leitor ou desse ouvinte e levá-lo até o final da minha narrativa, para que ele se sinta interessado. Tudo bem? Vimos então descrição e narração. Mais um tipo de composição, a dissertação. Essa é muito importante para nós. Normalmente é a dissertação que é pedida para a confecção no vestibular. Sim, você vai confeccionar, você vai redigir um texto no vestibular. E a dissertação é o tipo de texto mais pedido. Em que consiste a dissertação? Ela consiste na defesa de uma ideia. Se você defende um ponto de vista, você está dissertando. Veremos mais detalhadamente os elementos da dissertação, assim como da narração, em outras aulas. Mas por ora, perceba, a defesa de uma ideia, estamos falando de uma dissertação.
Muito bem, vamos ler um texto dissertativo e perceba essa defesa de ideia. Veja uma definição, então, para que fique bem clara e gravada na sua mente. Tipo de texto em que predomina a defesa de uma ideia. Veja, então, essas ideias expostas nesse texto que lerei para vocês. Muito nos parecemos com eles. Nós, homens, somos animais de corpo mole, indefesos, soltos numa natureza cheia de predadores. Comparados com os outros animais, nossos corpos são totalmente inadequados à luta pela vida. Vejam os animais. Eles dispõem apenas do seu corpo para viver. E o seu corpo lhes basta. Seus corpos são ferramentas maravilhosas. Cavam, voam, correm, reproduzem-se. Nós, se abandonados apenas com o nosso corpo, teríamos uma vida muito curta. Ficou claro para vocês? Perceberam a defesa de ideias? Esse texto é de Rubem Alves, um filósofo educador. Um texto muito interessante. Em outra oportunidade, veremos outras partes desse texto. Pessoal, resumindo, descrição é a tentativa de, através das palavras, fazer com que o outro visualize um objeto. Narração, contam-se fatos. E dissertação, defendem-se ideias. Tudo bem? Em outras aulas continuaremos a desenvolver esses tipos de texto, essas modalidades textuais. Um grande abraço. Até!